Então, olá pessoal! Hoje com um vídeo de cálculo 1 para terminar a parte dos problemas de taxa de variação que não deu tempo de terminar em aula. Então, nós estávamos abordando o problema 2, que é sobre um avião que voa a 800 km por hora em relação ao solo. Então, nesse problema, eu dei a dica que primeiro a gente faz uma leitura total, até para saber diferenciar se é um problema de taxa de variação ou um problema de otimização, e depois relê identificando os dados principais e o que vai influir na resolução do problema. Então, a gente vai fazer uma primeira leitura rápida. Um avião voa a 800 km por hora em relação ao solo, mantendo uma altura constante de 6 km. Uma câmera montada no solo aponta para o avião. Seja θ o ângulo de elevação da câmera em relação ao solo. No instante que θ igual a abscessos radianos, qual a velocidade com que a câmera deve rodar para que continue apontando para o avião, sabendo-se que esse se aproxima da câmera. Então, a primeira coisa que a gente chama a atenção é que é um problema de taxa de variação, porque fala de velocidade. Velocidade é uma taxa de variação, e se é uma taxa de variação, a gente vai resolver por derivadas. Então, vou identificar as informações. Por exemplo, a velocidade do avião, que é de 800 km por hora em relação ao solo. A altura constante de 6 km por hora. E então, tem uma câmera montada em relação, apontando para o avião, e essa câmera, ele quer as informações no momento em que a câmera está a abscessos radianos. Então, pergunta qual a velocidade com que a câmera deve rodar. Então, a velocidade é uma taxa de variação em relação ao tempo. E aqui ele já deu a velocidade do avião, que também é uma taxa de variação em relação ao tempo. Então, isso vai nos orientar para o que nós queremos. Mas, para devidamente conseguir resolver esse problema, a gente tem que visualizar a situação. A gente tem que fazer um esboço do desenho, para que a gente visualize essa situação, e eu fiz aqui no GeoGebra. Essa está na página de cálculo 1. Então, aqui, que é a situação, o ângulo θ, que a câmera está apontando para o avião está se deslocando no sentido da câmera, a 800 km por hora. E aqui, com altura constante de 6 km por hora. Obviamente que a gente pensa em uma perpendicular do avião em relação ao solo. Então, aqui está identificado o ângulo de 90 graus. Vamos pensar na medida que o avião vai em direção à câmera. Então, o que altera? O que é alterado é esse cateto adjacente. E, na verdade, na medida que o x muda, ele muda exatamente na mesma proporção que o avião está andando para a esquerda. Então, o x depende diretamente da velocidade do avião. Então, na verdade, se eu peço... aliás, se for informado que o avião anda a 800 km por hora, aqui na nossa construção desse triângulo retângulo, tem que estar em relação ao x. Então, essa taxa de variação dada é do próprio x. Na verdade, está vinculada proporcionalmente. Por exemplo, se o avião anda 100 km, o x vai diminuir 100 km. Se o avião anda 200 km, ele vai diminuir 200 km. Então, a relação do x é a velocidade ligada à velocidade do avião. Como o x está diminuindo, então a taxa de variação é negativa. Então, essa é a primeira informação. Depois, o que ele quer? Qual a velocidade com que a câmera deve rodar? Se a câmera está fazendo um ângulo θ com o solo, a velocidade com que ela deve rodar para que continue apontando para o avião, então, como uma taxa de variação, é dθ dt. Então, lembram dessa anotação que eu prefiro sempre a aulinha, porque quando a gente faz linha, a gente, na verdade, está escondendo em relação a que nós estamos derivando, e aqui tem que ficar totalmente explícito. A gente precisa da taxa de variação em relação ao tempo. Então,
velocidade da câmera, né? A câmera gira em relação ao θ, então é dθ dt. Então é isso que a gente quer no momento em que θ é bissextos radianos. Bom, lembrando do formato do triângulo, então aqui eu vou tentar fazer um triângulo retângulo, só para não estar trocando. Então aqui era x, aqui era o ângulo θ, tá? Desculpem, imaginem que esse é o triângulo retângulo. Aqui nessas ferramentas aqui nós não temos ferramentas de desenho. Então aqui essa é a situação do triângulo, né? Melhor explicitado aqui, né? Melhor desenhado aqui, mas a gente precisa relacionar esse triângulo no desenho agora estático para a gente pensar. A gente tem que descobrir dθ dt a partir, né, e tendo dx dt. Então, olhando o triângulo retângulo, vem a razão trigonométrica tangente de θ. Por quê? Porque tangente é cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto é fixo, de 6 km, né? Na verdade, tá tudo em quilômetros. Aqui também notando que dx dt também está em quilômetros. Então, quer dizer que t está em hora. Sobre o cateto adjacente, que é x. Então, a gente tem essa relação. Tangente de θ igual a 6 sobre x. Ou, tangente de θ igual a 6 vezes x na menos 1. Porque agora a gente tem que pensar, pelas informações que a gente quer, que é a taxa de variação, a gente tem que derivar, né? Então, a gente vai derivar essa equação em relação ao tempo. Então, derivando tangente de θ igual a 6 vezes x na menos 1, a gente tem que pensar, no fundo, tangente de θ é uma função do tempo. Na verdade, o x é uma outra função do tempo. Então, como é que nós vamos derivar? Então, se a gente pensar que tangente de θ é uma função do tempo, só que a gente não sabe como é que a gente deriva? Bom, considerando que a derivada da tangente de θ é secante ao quadrado de θ, se ela é uma função do tempo, então é secante ao quadrado de θ dθ dt. Porque se ela é uma função do tempo, se o θ é, na verdade, uma função do tempo, a gente está com uma função composta aqui, né? Tangente de uma função que depende do tempo. Então, aqui, na verdade, o θ seria... Claro que a tangente de θ também varia conforme o tempo varia, mas aqui, diretamente para o nosso escopo aqui, o θ é uma função de tempo. Então, derivar é como se a gente estivesse derivando uma tangente de f, uma composta. Então, derivada de composta deriva a função, que é a tangente, e compõe com a de dentro, que é o θ, vezes a derivada da de dentro, pela fórmula da composta. A mesma coisa aqui do outro lado da equação. Então, 6 vezes x na menos 1. O x é uma g de t, então é como uma g na menos 1. Então, derivada de g na k é k vezes g na k menos 1. Aliás, vou colocar x, que eu não vou fazer a troca efetiva de variável. Então, k vezes a g na k menos 1 vezes a derivada da g. Então, notem que os elementos que aparecem nessa derivada são justamente ou aquilo que a gente quer, por exemplo, dθ dt, ou aquilo que foi informado no problema, que é o dx dt. Bom, então, queremos dθ dt, temos o θ, então basta calcular. O x, aqui a gente precisa diretamente do x e não do dx dt, então a gente vai ter que calcular antes, porque nós precisamos jogar aqui para calcular o dθ dt, que é o que a gente quer. E o dx dt é o que a gente tem, que é o menos 800 km por hora. O θ é bissextos radianos, então falta descobrir o valor de x. Então, aqui é muito fácil, até por essa relação mesmo do tangente de θ igual a 6 sobre x, a gente descobre o x. Então, x é igual a 6 sobre tangente de θ, isolando o x, passa o x multiplicando e a tangente dividindo. Então, é 6 sobre tangente. Em que momento a gente quer descobrir o x? No momento em que o ângulo é de bissextos radianos.
Então, tangente de bissextos radianos é a mesma coisa que 30 graus, tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3. Então, o x é 6 raiz de 3 quilômetros. Então, nesse instante que o ângulo está apontando para o avião, bissextos radianos, o x mede 6 raiz de 3 quilômetros. E aí a gente vai substituir, então, agora, né, todas as informações aqui nessa equação que a gente derivou. Então, secante ao quadrado de bissextos vezes dθ dt, que é o que a gente quer, menos 6 vezes x na menos 2. X na menos 2 fica no denominador ao quadrado e o dx dt, que é 800, que nós queremos. Então, secante de bissextos é secante de 30 graus, só que secante é o inverso do cosseno. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 3, porque é inverso, ao quadrado, vezes dθ dt. Então, aqui vai ficar mais 6 vezes 800 ao quadrado, 6 vezes 6 vezes 3, né? Coloquei 6 vezes 6 porque aqui vai simplificar, né, com esse 6 de cima. E vai ficar 800 dividido por 6 vezes 3. A gente ainda pode simplificar mais uma vez por 2, dá 400 dividido por 3, que aí dá 400 por 9. Então, dθ dt é 400 dividido por 9, mas aqui tem que elevar ao quadrado, que é 4 vezes 3. Então, o 4 passa dividindo e o 3 multiplicando. Então, dθ dt é 400 vezes 3 dividido por 9 vezes 4. Então, o 4 aqui vai simplificar, vai ficar 300 por 9, então vai ficar 100 terços. Então, dθ dt é igual a 100 terços radianos por hora. Então, essa é a resposta. Lembrando, né? Quando a gente fez a simulação do ângulo, o θ aumenta conforme o avião se aproxima. Então, a taxa de variação tem que ser realmente positiva, o que está confirmado aqui pela resposta, né? Quer dizer que se a gente não tivesse considerado, né, o x diminuindo, aqui ia dar errado. Então, a gente tem que ser coerente nessa situação e até os sinais vão ficar corretos. Os próximos problemas vão estar em vídeos diferentes.